com o programa Educação, que bicho é esse? Recebemos vários e-mails, estamos super felizes e vamos respondê-los todos no decorrer do programa. Como a gente havia falado sobre essa questão de como um espetáculo realmente pode influenciar na educação, tanto de crianças pequenininhas, como a própria Rosália falou, né, da filha, tudo, como até de pessoas adultas, a gente trouxe uma amostrinha do que é uma criança pequena, de 3 aninhos, assistir um ensaio de um espetáculo, né, assim, antes do próprio espetáculo estar pronto, e o quanto isso, até hoje, 2 anos depois, continua no dia a dia acontecendo com ela. Então a gente trouxe para vocês. Daqui o próximo substituto de Charles. Deixa eu explicar que ninguém entendeu nada, né? Essa é uma das músicas do Planetes Brooks, que é a peça a qual a gente estava se referindo no último bloco. E essa é uma música em que um dos personagens do Capitão X8, que sou eu no caso, canta. E quando eu fiz essa música, na verdade o Walter escreveu o princípio da letra, eu comecei a compor a música. E na verdade nós nos emocionamos logo de cara com a música, porque ela estava exatamente do jeito que a gente queria que ela soasse. E isso funciona muito na peça, e a prova está aqui, que a criança guardou a música na cabeça. E isso é o maior elogio que um compositor pode ter na vida. E olha, Charles, ela não só guardou na cabeça, porque ela é uma criança que depois que foi assistir um ensaio, todas as vezes que nós estamos na rua e que alguém joga alguma coisa, sabe, pela janela, ela sempre diz: mãe, ele não assistiu os Snoopys, né? Até hoje ele fala, ele não assistiu os Snoopys. Porque assim, ele se sensibilizou. Talvez ele ainda não tivesse a idade para entender todo o contexto do aquecimento global e do planeta, mas nós plantamos uma sementinha. Você disse, se eu souber que de uma plateia eu pude plantar a semente em uma única criança, então essa primeira tarefa sua já está cumprida. Mas vocês acabam tendo mais a resposta disso do que nós, na verdade. Porque vocês acabam acompanhando o dia seguinte e o desenrolar. E para nós, na verdade, fica um pouco vago. E isso para nós é muito importante, porque a referência fica um pouco perdida. A gente tem aqui uma pergunta de uma internauta, a Ângela Castro. Ângela diz assim: Elizabeth, tive o prazer de assistir a um de seus projetos. Obrigada. O espetáculo Planetes Brooks, uma história de amor à Terra. E primeiramente gostaria de parabenizá-la pela beleza da peça e perguntar: como você, uma diretora pedagógica, vê a questão ambiental no planejamento escolar? Se realmente os educadores lhe dão a merecida importância? Olha, assim, acho que não existe nenhum trabalho que seja 100% reconhecido, né, gente? Pelo menos, se vocês são, me avisem que eu vou mudar de profissão. Mas é muito difícil você se sentir 100% pleno e satisfeito com o seu trabalho. Eu sei que eu tenho muitos bons educadores ao meu redor. Tá aí a nossa Rosália, não me deixa mentir. Então, assim, o que a gente faz, na verdade, é o caminho inverso. A gente procura os bons educadores e acreditamos na lei da atração. A gente desenvolveu um bom espetáculo, independente de qualquer coisa, faz com que depois de muitos anos a gente encontre as crianças e fale: olha, não foi você que foi na minha escola. Então, o nosso papel enquanto uma empresa,
que eu comando uma empresa de consultoria pedagógica, é contribuir para esse trabalho com o educador. É ser um facilitador para o educador e buscar, né, adequadamente o que mais se enquadra naquele momento dentro da sala de aula. Então, Ângela, se as pessoas realmente dão ou não, acho que tudo tem um tempo também, né? Eu acho que tem um caminho, a gente tem um caminho bem longo aí para percorrer, e com certeza a gente vai chegar lá. O tema agora está super na moda, né? Super atual, aquecimento. Há quanto tempo vocês estão com a peça? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, quer dizer, este ano está se falando muito, então vocês se anteciparam, né? Então, Na verdade, a peça já estava pronta quase 1 ano antes. Então, é aquela coisa, tem que ter do autor, do diretor, do grupo, eu volto a insistir nisso, essa preocupação de ir além da questão consumista, quando a Beth propõe lá com a empresa em projetos, que ela já tenha essa visão. Porque se você já vem com isso, com essa coisa mais depurada, eu acho que já começa mais fácil. Se você vai ainda selecionar uma série de coisas, no primeiro momento é cansativo, você não vai ter adesão, vai ser uma coisa chata. Agora, se você já vai com uma coisa mais ou menos organizada, que você vê que ali tem alguma coisa, você fica empolgado com aquilo, é lógico que você vende a ideia. Claro. Quando ela convidou para a estreia da peça que eu fui, no dia seguinte eu cheguei na escola e já estava lá falando. Eu não sabia se ia ter, se ia fechar para a escola, se não ia, se ia ter dinheiro, se não ia, mas era uma coisa que não dá para deixar passar. E é uma maneira, né, Rosário, assim, quando a gente foi trabalhar com o Walter, com o Charles, especificamente do espetáculo Esbrufes, eu me lembro quando fosse hoje, o Charles me ligou e falou, Beth, a gente a gente tinha trabalhado a gente tinha feito H2O, e aí você falou, a gente está com um texto, a gente vai ter uma leitura do texto, né, como é que funciona? E eu avisei o pessoal, eu falei para a direção, eu falei, gente, fica de olho na Beth. Se a Beth chorar é porque a peça tá chegando lá. Quando acabou a peça, ela estava desmontada. Chorar. Vamos ficar borrada. Porque a gente ficou pensando justamente nisso, assim, como que nós poderíamos trabalhar essa questão? Olha, isso há 2 anos atrás. Como é que nós poderíamos trabalhar essa questão ambiental, trabalhar a conscientização dos alunos, trabalhar uma série de coisas, a questão da família, né, da união, da amizade, né? Mas inclusive fala isso no final da peça, né? Mas de uma maneira, assim, que não se tornasse uma coisa extremamente acadêmica, um final feliz. Isso, como todo mundo. E é bacana isso, quando às vezes eu conto trechos, nós vamos assim, ver alguns trechos enquanto a gente conversa, falando do espetáculo, porque aí eu acho que é legal que quem está nos assistindo pode ilustrar um pouco. Depois a gente tem que contar como faz para ver, né? Então, mas eu queria só completar uma coisinha rápida, isso que você estava falando é fundamental. O trabalho que a Beth faz com a Elohim tem todo o diferencial justamente nesse quesito, porque ela chega na escola com vários produtos e acho que ela já conseguiu estabelecer no mercado uma credibilidade. Então, automaticamente, você acredita que aquele produto que a Elohim está oferecendo é um produto de qualidade porque você já tem uma referência e um histórico. E isso é muito importante. É verdade, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não consegue trabalhar, não consegue chegar no público por falta de credibilidade, por culpa de produções mal feitas, que as pessoas vão assistir e falam, nossa, no teatro eu não vou nunca mais. E aí os bons espetáculos pagam o pato. Então, eu acho muito importante o trabalho que a Beth está fazendo. Eu sou avalista, né? Então, isso é... Se ela chorar, o espetáculo é bom. Aí ela foi para vender. Sabe, em relação a esbrufes, eu também chorava em H2O, tá? Chorava, é verdade. Mas por isso que eu falei. Em relação a esbrufes, eu já assisti sem exagero, a mais de 100, acho que todas eu assisti, todas, e todas eu choro. Mas não é um chorar assim, tem um choro da satisfação, de você, puxa, que legal, sabe? Também é o meu trabalho, né? De eu poder, o último trabalho que a gente fez agora, a gente tinha escola de Minas Gerais assistindo. E aí você olhar e assim, ver todas as crianças saindo cantando, se identificando com algum personagem. Então tem o choro da satisfação pessoal, né? Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Mas é curioso isso, porque quando eu tenho um substituto na peça, né? Então quando eu não faço, o meu substituto faz o meu papel, eu vou para a plateia assistir.
E eu choro também, porque eu falo, mas eu conheço esse pessoal, já fiz isso 300 vezes e continuo chorando até Você, em algum hoje. personagem, se acha lá. Qualquer pessoa que esteja Exatamente. você acha um amigo, você acha um parente. Tem aquela coisa que vocês já falaram da família, tem a emoção e tem uma Tem a comédia, né, que é super importante. E as crianças gostam muito daquilo porque as crianças ainda acreditam que dá para fazer alguma coisa. O adulto acredita menos nisso. E lá eles enxergam que dá para fazer alguma coisa. Mas eu também é aquela acredito, coisa. não teria feito. O bem vencer o mal não porque isso é um estereótipo, mas porque existe uma possibilidade para isso. Não é? Porque existe uma possibilidade